Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcelo Pertilli, Rico Domingos Concursos, para a gente dar uma olhada na prova do DEAP. Hoje é dia 2 de dezembro de 2019, a prova foi ontem, domingo, dia 1º, então a gente está aqui para dar uma olhada na prova de noções de direito penal. Bacana? Então vamos lá, pega a prova, se não, dá uma olhadinha aqui nos nossos slides que eu trouxe para você as questões. Vamos lá, a primeira questão diz assim, de acordo com o Código Penal brasileiro, é correto afirmar que, letra A, o crime somente será considerado praticado quando evidenciado o seu resultado. Cuidado, né? Cuidado. Aqui, provavelmente, né, o professor, a pessoa que fez a questão, está falando do resultado material. Bom, e se for isso, aí é verdade. Nem todo crime precisa de resultado material. Porque nós temos, por exemplo, os crimes formais e também os crimes de mera conduta. Mas a questão é ruim, né? Por quê? Porque todo crime tem resultado. Não o material, necessariamente, porque, como eu disse, há os crimes formais e mera conduta. Mas há o resultado jurídico. Bacana? Resultado jurídico. Isso também pode ser tirado lá da exposição de motivos do próprio Código Penal. Mas, enfim, dá para entender aqui que a pessoa da prova, quem fez a banca, escolheu, na verdade, falar de resultado material, ok? Bom, então é verdade, tá? Eu não posso dizer que todo crime tem resultado material. O crime somente será considerado praticado quando evidenciado o seu resultado. Resultado jurídico, sim, mas não necessariamente resultado material, tá bom? B. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas ou nela é computada quando idênticas. Perfeito, trabalhamos muito isso, né? Na verdade, essa é a redação do artigo 8º do Código Penal. E nós aqui no curso trabalhamos muito isso quando falamos de extraterritorialidade incondicionada. Lembra? Porque justamente o parágrafo 1º lá do artigo 7º do Código Penal diz que nos casos de extraterritorialidade incondicionada, a pena será também aplicada no Brasil. O artigo 8º, tentando dar uma minimizada aí na ofensa ao princípio da vedação do bis in idem, então determina que a pena lá de fora deve ser levada em consideração a pena aqui dentro, tá bom? Então, letra B já traz para nós o gabarito. Letra C, a lei nova que deixar de considerar determinado fato como crime deverá ser aplicada imediatamente, tá bem, tá legal, resguardando-se, contudo, a manutenção dos efeitos penais da condenação já em fase de cumprimento. Não, né? Lei posterior benéfica não respeita a coisa julgada. Ela vem devastando tudo, acabando com todos os efeitos penais, inclusive o cumprimento de pena. Letra D. Expirado o prazo de lei excepcional temporária, cessarão imediatamente os efeitos, não podendo mais ser aplicada a nenhum caso, mesmo que ocorrido durante o seu prazo de vigência. Não, né? Estamos diante do artigo 3º do Código Penal, que fala de lei excepcional temporária e que nós trabalhamos muito aqui, inclusive dei essa dica também no dia do aulão de véspera, que a lei excepcional temporária tem ultraatividade, tá? Lei excepcional temporária tem ultraatividade. Letra E. Após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, a sentença torna-se imutável, não podendo mais ser alterada, ainda que lei nova venha a beneficiar o condenado. Não. Lei posterior benéfica retroage, não respeita a coisa julgada. Essa dica também foi dada lá no dia do nosso aulão de véspera, sem falar que trabalhamos muito isso também no nosso curso, tá bem? Legal? Vamos avançar, portanto, 51, letra B. 52. De acordo com o Código Penal brasileiro, é correto afirmar que é isento de pena o agente que comete crime em estado de necessidade. Não. Lembra, o estado de necessidade é excludente de ilicitude. Não há crime. Artigo 23, caput, né? Diz que não há crime. E aí, 23, inciso 1, estado de necessidade. Letra B. A legítima defesa estará caracterizada quando o agente pratica fato para salvar de perigo atual? Não. Estado de necessidade tem a ver com perigo atual. Legítima defesa tem a ver com ataque. Lembra? Injusta agressão. Letra C. Será isento de pena aquele que ao tempo da ação ou omissão era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato. Em razão de emoção e paixão? Não. Artigo 28.1. Emoção e paixão não isentam de pena. Letra D. A embriaguez, quando completa e proveniente de caso fortuito, é considerada como excludente de licitude? Não. Lembra? Ela afasta a culpabilidade por isenção de pena, lá no 28, parágrafo 1º. Letra E. Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Tá certo, né? Quem tem o dever legal de enfrentar o perigo, conforme o artigo 24 do Código Penal, realmente não pode arguir estado de necessidade. Agora, claro, né, tem algumas exceções assim, no que diz respeito à possibilidade fática de agir, né? Exemplo clássico, o guarda-vidas, ele tem que entrar no mar para salvar as pessoas, mas desde que
obviamente, aquilo não seja demasiadamente oneroso para ele. Exemplo, ondas de 50 metros e o cara sozinho. Bom, nesses casos sim, mas de maneira geral, sim, eu posso afirmar isso aqui. Portanto, letra E. 53. De acordo com o Código Penal brasileiro, é correto afirmar: a imperícia poderá ser considerada dolosa quando o agente, em razão de ofício ou determinação legal, dá causa ao resultado. Não, lembra lá, né, moçada? Nós temos aqui uma imperícia como elemento do crime culposo. O agente que assume o risco de produzir determinado resultado pratica crime com culpa consciente. Não, lembra? Assumir o risco, bati muito também em relação a isso durante o curso e no aulão. Culpa consciente. Estamos trabalhando em espécie de culpa. Assumir o risco é dolo. Assumir o risco é dolo. E é o dolo eventual, chamado dolo indireto também, né? Aliás, uma espécie do dolo indireto. Segue lá. Quando o agente não puder ser punido por fato previsto como crime doloso, ele será enquadrado na conduta culposa. Não, né, gente? Se ele não puder ser enquadrado como crime doloso, eu vou atrás da culpa se o tipo tiver a modalidade culposa, tá? E não nunca ir atrás de uma conduta similar, em razão do princípio da legalidade. Não há crime sem lei anterior que defina, nem pena sem uma prévia cominação. Legal. Bacana? Segue. Pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente que houver causado ao menos culposamente. Beleza. Redação do artigo 19 do Código Penal, o famoso crime agravado pelo resultado, crime préter doloso. Bacana. Agora a letra E, dá uma olhada aqui. A letra E diz assim, ó, pratica crime culposo o agente que quis o resultado e deu causa por meio de imprudência ou negligência. Bom, temos algumas questões aqui que devem ser revistas. Primeiro, pratica crime culposo o agente que quis o resultado? Não, né? Na culpa não há intenção na obtenção do resultado, nem assunção em relação ao risco da sua produção. E outra, imprudência, negligência e também imperícia, tá? Então cuidado, letra E, bastante errada, gabarito para nós, letra D. Segue lá, de acordo com o Código Penal brasileiro, o crime de exploração de prestígio. Falei em sala de aula e disse no aulão, hein, que ia cair exploração de prestígio. Ocorre quando o agente solicitar ou receber dinheiro ou qualquer outra utilidade a pretexto de fluir em... Aí eu disse, lembra? A diferença de exploração de prestígio lá para o crime de tráfico de influência é que a exploração de prestígio é crime contra a administração da justiça, lembra? E a pessoa em relação à qual se exerce a influência, ou disse que se vai exercer a influência, tem a ver com o sistema de justiça. Portanto, testemunha sim, tá? Servidor público, o tipo fala em servidor do poder, né? Em servidor do poder judiciário, ou a pessoa que está lá, serventuário da justiça. Até poderia ser servidor público, né? Advogado? Não. Juiz? Sim. Então, em tese, eu poderia ter A1, A2 e A4. Só que não tem 1, 2 e 4, né? Mas tem 1 e 4. Então, gabarito letra A, tá bom? Embora a lei, de novo, ela não fala em servidor público, né? Cuidado, embora aqui nós poderíamos entender aquela expressão também como dentro da ideia de servidor público. Mas, toda sorte, não tendo 1, 2 e 4, assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas. Então, A1 e A4 estão corretas, tá bem? Mas eu concordo com quem eventualmente coloca o servidor, a questão da exploração de prestígio do 357 também como aqui dentro do servidor público, serventuário da justiça, tá? Questão boa para fazer uma análise. De acordo com o Código Penal brasileiro, é correto afirmar: o crime na forma tentada deverá reunir todos os elementos de sua definição legal. Não, isso é crime consumado, não tentado. Para se considerar um crime tentado, basta que ele tenha se iniciado a execução. Não, e não tenha se consumado por circunstâncias alheias à vontade do sujeito. Artigo 14, inciso 2. O crime tentado será punido com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída pela metade. Não, de 1 a 2 terços. Parágrafo único do artigo 14. Quando o agente voluntariamente desiste de prosseguir na execução de um crime, ele será considerado tentado. Não, né? Claro que não. Falei disso também muito durante o curso e também durante o aulão. Na desistência voluntária, o sujeito responde só por aquilo que fez, desprezando-se o seu dolo inicial. E não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio, por absoluta impropriedade do objeto, é impossível a consumação do crime. Perfeito. Artigo 17 do Código Penal. Falei muito durante o curso, também falei bastante disso no nosso aulão. Bacana? Galerinha, dá uma olhada no próximo vídeo, eu vou gravar agora as questões, o comentário sobre as questões de processo penal. Valeu!